Círculo dos 9 pontos. O círculo dos 9 pontos é um círculo cuja circunferência passa pelos seguintes pontos: os pontos médios dos lados do triângulo, os pés das alturas, e ele passa ainda pelos pontos médios dos segmentos que ligam o ortocentro aos vértices. Então, ponto médio desse segmento, ponto médio desse segmento e ponto médio desse segmento. Então, tem uma circunferência passando por esses 9 pontos aí que se chama círculo dos 9 pontos. Isso vale em qualquer triângulo. Agora, quem é que precisa saber disso? IMEITA precisa saber disso. E Colégio Naval, interessante, Colégio Naval não tem isso aqui no programa, mas em 2015 caiu uma questão que era imediata a resolução se você usasse isso. E EPICAR não cai isso, digamos, não cai exatamente assim. Só que o conhecimento de geometria que você obtém e revisa estudando esse assunto serve para a resolução de outros problemas da geometria. Não vai deixar de estudar isso aí porque não cai no meu concurso, tá? Isso é um erro, achar que você não vai estudar uma coisa só porque não tem no programa. Então, qualquer que seja esse triângulo, esses pontos todos vão estar dentro de um mesmo círculo. E vale até quando o ortocentro está do lado de fora do triângulo. Tá, então nós temos que demonstrar por que esses pontos realmente estão dentro da mesma circunferência. Então vamos demonstrar isso. Tá, então primeiro vamos mostrar aqui um fato interessante. Você sabia que se você pegar o simétrico do ortocentro em relação aos lados de um triângulo, simétricos do ortocentro em relação aos lados de um triângulo, esses simétricos estão exatamente sobre a circunferência circunscrita? É um fato interessante, né? Só isso aqui já é assunto para resolver problema. Existem problemas de geometria que você tem que usar isso. Então, nós vamos mostrar aqui que esses dois segmentos são iguais, esses dois segmentos são iguais e esses dois segmentos aqui também são iguais. Eu vou mostrar somente para esses dois aqui, as demonstrações para os outros dois são análogas. Tá, então, eu quero mostrar que esse segmento é igual a esse segmento. Vamos dar um nome para esse ponto aqui? Então, estamos chamando aqui de ponto I, certo? Então, vamos mostrar que HI é igual a IHA, esse ponto aqui. E essa demonstração é muito simples. Basicamente, nós vamos mostrar que esse ângulo aqui é igual a esse. Vou mostrar que esses dois ângulos aqui são iguais. Se eles forem iguais, olha só, você tem aqui um ângulo reto, porque isso daqui é a altura. Nesse triângulo, você vai ter uma perpendicular, quer dizer, isso aqui é a altura. E se esses dois ângulos forem iguais, isso aqui é bissetriz também. Logo, vai ser mediana, sendo assim, essas duas medidas vão ser iguais. Tá, mas primeiro a gente tem que mostrar que esses ângulos são iguais, né? Tá, então a primeira coisa que a gente vai observar é que esse ângulo aqui, ele aparece repetido aqui em cima, ó. Esse ângulo aqui. Por quê? Olha só que você tem aqui um triângulo retângulo, isso aqui é uma altura. Então, tem aqui um ângulo reto. Isso aqui é um triângulo retângulo. Sendo assim, esse ângulo todo é o complemento desse. E aqui nós temos um outro triângulo retângulo, onde você tem novamente esse ângulo que é complemento desse. Sendo assim, ele é complemento desse aqui também. Logo, esse ângulo é igual a esse. Isso tudo pelo fato de ambas serem alturas, né? Esses ângulos vão ter que ser iguais, porque os dois são complementos desse mesmo ângulo. Agora, esse ângulo aqui é um ângulo que está inscrito nesse arco, olha só. Esse ângulo está inscrito nesse arco. E tem um outro ângulo aqui que também está inscrito nesse mesmo arco. É esse aqui, ó. Então, ângulo inscrito nesse arco, ele vale a metade desse arco. Esse aqui também está inscrito no mesmo arco, vale a metade desse arco. Logo, esses dois ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, esse segmento aqui é bissetriz desse triângulo. E além de ser bissetriz, também é altura, porque aqui é 90 graus. Então, se é bissetriz e altura, é também mediana. Logo, esses dois segmentos aqui são iguais.
Isso mostra que o simétrico do ortocentro em relação a um lado do triângulo está sobre a circunferência circunscrita. A mesma coisa vale para esse simétrico e para esse simétrico. Agora presta atenção nessa operação que eu vou fazer aqui. Temos aqui o triângulo ABC, temos o ortocentro, temos aqui os pés das alturas e nós vimos que os simétricos do ortocentro em relação aos lados do triângulo estão sobre a circunferência circunscrita, né? Aqui no caso chamamos de HA, HB e HC. Presta atenção nisso que eu vou fazer aqui agora. O que eu fiz aqui? Vou repetir, hein? Atenção. Só faltou um efeito sonoro, mas dá para entender. O que eu fiz aqui? Isso aqui se chama homotetia. Homotetia com centro em H e razão 1/2. Ou seja, é uma espécie de projeção. Você pode fazer uma homotetia projetando nesse sentido ou nesse sentido. Então, nós pegamos o círculo circunscrito, fizemos uma homotetia de razão 1/2. Quer dizer, encolhendo esse círculo. Significa que todos os pontos da circunferência circunscrita, eles foram aproximados de 50% em relação ao ponto H. É como se fosse uma projeção de cinema, né? Então, já que os simétricos do ponto H em relação aos lados estão sobre a circunferência circunscrita, isso é a mesma coisa que falar que a distância de H até esse pé da altura é a metade da distância do H até esse ponto simétrico. Quer dizer, esse círculo aqui é a metade do círculo circunscrito. O círculo dos 9 pontos é o círculo circunscrito ao triângulo órtico. Lembra do triângulo órtico? Triângulo órtico é o triângulo formado pelos pés das alturas. Então, esse tal círculo é o círculo dos 9 pontos. E o raio dele vale a metade do raio do círculo circunscrito. Claro, porque foi feita aqui uma homotetia de razão 1/2, né? Tudo nesse círculo aqui é a metade do que você tem nesse círculo maior. Bom, nessa homotetia de centro em H e razão 1/2, todos os pontos da circunferência circunscrita vão ter pontos correspondentes dentro do círculo dos 9 pontos. Aqui eu estou misturando os conceitos de círculo e circunferência, tá? Eu estou querendo dizer tudo circunferência, a linha que está circunscrevendo. Então, os pés das alturas são os homotéticos desses pontos HA, HB e HC, que são os simétricos do ortocentro em relação aos lados do triângulo. Agora, todos os pontos da circunferência circunscrita vão possuir pontos homotéticos no círculo dos 9 pontos. Por exemplo, quem é o homotético do A, quem é o homotético do B e quem é o homotético do C? Vão ser os pontos onde o círculo dos 9 pontos vai interceptar os segmentos que vão do ortocentro até os vértices. Claro, vai estar na metade do caminho, né? Certo? Então, isso mostra que o círculo dos 9 pontos passa também pelos pontos médios dos segmentos que vão do ortocentro a cada um dos vértices. Eu falei isso no início, né? Agora fica faltando mostrar que o círculo dos 9 pontos vai passar também pelos pontos médios dos lados do triângulo ABC. Quer dizer, esse ponto aqui, eu tenho que mostrar que ele é o ponto médio, esse aqui também e esse aqui também. Tá, para mostrar isso, eu vou primeiro encontrar quem é o homotético do centro da circunferência circunscrita. Olha só, a circunferência circunscrita tem um centro que se chama circuncentro, né? Esse ponto vai ter também um homotético em relação a essa homotetia que a gente está fazendo aí. Homotetia com centro em H e razão 1/2. Quem vai ser o homotético desse ponto O? Vai ser esse ponto N, que é o centro do círculo dos 9 pontos. É o ponto médio do segmento que vai do ortocentro até o circuncentro. O centro do círculo dos 9 pontos está exatamente na metade do caminho, né? Falta mostrar que esses pontos aqui, onde o círculo dos 9 pontos corta os lados do triângulo, além dos pés das alturas,
eles são os pontos médios dos lados. Vamos mostrar para esse aqui, o mesmo vai valer para os outros dois. Esse outro ponto aqui, onde o círculo dos 9 pontos corta o lado do triângulo, além do pé da altura, ele tem que ser o ponto médio do lado. Vamos mostrar por quê. Então aqui nós temos o pé da altura, um ponto desconhecido, aqui o ortocentro, o centro do círculo dos 9 pontos e aqui o circuncentro do triângulo ABC. Aqui nós vamos ter alguns segmentos iguais, né? Por exemplo, esses segmentos de N até I e de N até D, eles valem o raio do círculo dos 9 pontos. Bom, nós vimos também que o círculo dos 9 pontos tem o centro exatamente no ponto médio do segmento que liga o ortocentro e o circuncentro. Então, nós vamos ter NH igual a NO, e eles estão alinhados. Tá, então, já que esses dois segmentos aqui são iguais ao raio do círculo dos 9 pontos, vamos traçar aqui uma altura desse triângulo, que é um triângulo isósceles. Bom, aqui esses ângulos são retos, e já que esse triângulo é isósceles, isso aqui é uma altura que a gente traçou, esses dois segmentos aqui vão ser iguais. Vamos chamar esse ponto aqui de P. Então, aqui nós temos dois segmentos iguais, esses dois segmentos iguais, e agora nós vamos lembrar do Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales é que quando você tem paralelas e corta por transversais, você vai ter a mesma proporção dos segmentos que ficam determinados numa transversal e na outra transversal, e vice-versa. Se essas proporções forem as mesmas, quer dizer que as retas são paralelas. Então, aqui nós temos uma proporção de 1 para 1. Esses segmentos são iguais. E aqui também, esses segmentos são iguais. Logo, essas retas são paralelas. Então, essas três retas são paralelas. Sendo assim, todas elas são perpendiculares a esse lado do triângulo. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui vai ser 90 graus também. Ou seja, esse segmento aqui, OD, é uma perpendicular ao lado do triângulo. E olha aqui, você tem uma corda da circunferência, você pega o centro e traça uma perpendicular a essa corda. Qual é o ponto da corda onde essa perpendicular vai interceptar? É o ponto médio da corda. Logo, esse ponto D é o ponto médio dessa corda, que é o lado do triângulo. D é o ponto médio desse lado BC. Isso mostra que o círculo dos 9 pontos corta os lados do triângulo nos seus pontos médios. Então, esse ponto médio de um lado, esse aqui é o ponto médio desse lado e esse aqui é o ponto médio desse lado.